Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, seja bem-vindo ao canal Voz Espiritualista e hoje nós vamos falar sobre zumbido no ouvido. Frequentemente as pessoas se queixam de ouvir um zumbido no ouvido e se perguntam, será que tem alguma causa espiritual? Antes de entrarmos nas causas espirituais, é importante deixar claro que existem causas físicas. Às vezes a pessoa está ouvindo um zumbido, principalmente se ele for doloroso, constante e alto a ponto de impedir que a pessoa, faça as suas coisas do dia a dia. Isso normalmente indica um problema físico, perda auditiva, uma infecção ou alguma outra doença. Se for o caso, minha sugestão é que você procure um médico. O zumbido de natureza espiritual não causa esse tipo de sintoma, ok? Bom, eu conheço 3 possibilidades que estão entrelaçadas e que podem explicar o zumbido no ouvido. A primeira chama-se mediunidade. Existem várias pessoas por aí que são médiuns em potencial, mas não sabem disso, porque não estão no caminho da espiritualidade, nunca se interessaram, nunca frequentaram uma casa, mas elas reencarnaram com esse potencial dentro de si. Então, eventualmente, quando uma entidade se aproxima dessas pessoas, como ela não tem a mediunidade plenamente desenvolvida, então ela vai começar apenas de uma forma muito sutil a perceber essa presença. E uma das formas de se fazer isso é através do zumbido. Então a pessoa está lá fazendo as suas coisas no dia a dia, de repente ela começa aquele zumbido estranho, que normalmente vem acompanhado de outros sintomas, como por exemplo um arrepiar dos pelos do braço, uma sensação de um leve choque na coluna vertebral, a sensação de que você não está sozinho, e aí pode ser boa, pode ser ruim. Então o zumbido neste caso, ele é apenas o que eu chamo de processo de sintonização. O espírito se aproximou do médium. Como ele não tem a mediunidade plenamente desenvolvida, ele vai captá-lo de forma muito rudimentar. E isso se verifica através de um zumbido, que às vezes pode ser nos 2 ouvidos ou em um só, a depender de cada situação. Se for este o caso, a minha sugestão é que você procure um terreiro, um centro espírita, qual a corrente espiritual que você mais se identificar, para então você realizar o seu desenvolvimento mediúnico. Afinal, mediunidade não é enfeite e não serve para você contar para a família no churrasco todas as experiências estranhas que você viveu. Mediunidade é uma possibilidade, uma ferramenta de trabalho e nós devemos trabalhar com aquilo que Deus nos dá. A segunda possibilidade, que é um desdobramento da primeira, é a obsessão espiritual. Um obsessor é um espírito, no mínimo ignorante e às vezes perverso, que motivado por várias razões pode começar a influenciar uma pessoa. Quando essa pessoa é um médium potencial e está sob a influência de um espírito dessa natureza, ela frequentemente vai ouvir o zumbido sempre que essa entidade se aproximar. No entanto, o conjunto de sintomas que acompanha o zumbido demonstra claramente a natureza da entidade que está próxima. Por exemplo, no primeiro caso eu disse, a pessoa escuta um zumbido, dá um arrepio, sente que tem uma presença e geralmente fica nisso. Quando se trata de uma obsessão, essa presença vem acompanhada de uma sensação de angústia, de ansiedade, de medo, de que está sendo observada, de que está sendo seguida, dá uma opressão no peito, uma sensação ruim que ela não sabe explicar. Então o zumbido é o mesmo processo de sintonização, só que agora com uma entidade perturbadora que está influenciando negativamente aquela pessoa. E aí o conjunto de sintomas que vem após este zumbido demonstra a natureza do espírito que a está perturbando. Se este for o caso, a sugestão é semelhante à anterior. Procurar um centro, procurar um terreiro, procurar, pessoas experientes que possam orientar quais seriam os próximos passos para tratar dessa questão espiritual. E por fim, a última hipótese é a magia negativa. Eu sempre digo que a maioria das pessoas que estão na internet
falando de magia negativa como se fossem o próximo Voldemort, são ou iludidos ou farsantes. No entanto, existe um pequeno contingente de pessoas que realmente têm capacidade para o mal. Essas pessoas geralmente são grandes médiums, vieram para a Terra para fazer coisas extraordinárias, mas se desviaram para o caminho das sombras, trabalhando a sua espiritualidade de forma egoística, maliciosa. Então, esse tipo de gente pode sim fazer trabalhos espirituais negativos que atrapalhem e muito a nossa vida. E independentemente da ritualística, do segmento, o que basicamente essas pessoas fazem é construir o que eu chamo de bomba energética. Então, esquece a ideia do ritual, isso não importa. Importa que ao final do processo ela tenha construído uma espécie de bomba energética, uma esfera de energia negativa, de energia densa, de energia de sofrimento, que junto a entidades perversas que ajudam nesse processo, ela então lança isso contra uma pessoa. Isso é o que a gente chama no contexto da Umbanda de demanda. Então você está lá vivendo a sua vida de boa, está tudo feliz, de repente você escuta aquele zumbido que parece que está tendo um terremoto. E aí vem uma sensação de angústia, os pensamentos começam a ficar muito confusos. Você sente uma angústia inexplicável, uma sensação horrorosa, sabe, uma depressão súbita, uma apatia. Esses são todos sintomas de que você recebeu uma demanda, uma magia, uma bomba energética, né? E à medida que essa energia negativa te acerta, ela causa um impacto tão grande no campo áurico que geralmente, além dessas sensações opressoras todas, vem um zumbido estridente no ouvido, né? Como se tivesse ali uma rádio mal sintonizada. Isso tudo indica uma influência muito negativa, né? Se for o caso, novamente, a recomendação é as mesmas anteriores. Procure um centro, um terreiro, uma casa séria, peça ajuda para pessoas que são mais experientes e elas vão te ajudar. Só que até que isso aconteça, você precisa se acalmar. Se possível, fazer uma meditação, embora seja difícil. Se você tem uma prática de fé, um altarzinho, você pode acender uma vela, botar um incenso, enfim, cercar-se de elementos para que você se acalme. E na sequência você faz uma oração, porque a oração atrai bons espíritos. E os bons espíritos estão aqui para nos ajudar, para afastar os obsessores, para diminuir as influências espirituais negativas. E assim você vai ter um pouco mais de sossego até que você possa procurar uma casa espiritual para, enfim, descobrir do que se trata. Então, resumidamente, essas são as 3 razões: mediunidade, obsessão ou magia negativa. Deixando claro que estou falando aqui no caso de pessoas leigas, né, que estão talvez começando agora no universo da espiritualidade, porque o zumbido no ouvido ele é parte natural do processo mediúnico. Então, às vezes, quando eu vou incorporar, por exemplo, o preto velho, às vezes eu escuto zumbido. Se eu estou trabalhando na desobsessão, às vezes eu escuto o zumbido. É o processo de sintonização. Só que no meu caso, como eu já tenho a mediunidade mais desenvolvida, então as minhas percepções são mais largas do que de alguém que não fez o desenvolvimento. Mas enfim, seja como for, é basicamente esse o processo. Se você gostou, curta, compartilha, mostra para outras pessoas. E se você tiver interesse em terapia, eu sou psicólogo, faço atendimento online. Aqui embaixo tem as minhas redes sociais. Manda uma mensagem que a gente conversa. Um abraço e até o próximo vídeo.